Fala, builders! Beleza com vocês? Hoje eu vou falar aqui de Vibe Coding e como você pode utilizar essa técnica no seu dia a dia para construir seus side projects, MVPs, protótipos, até ajudar na produtividade no seu dia a dia. Tanto para pessoas que já trabalham com desenvolvimento de software, ou pessoas que trabalham com automações com N2N, ou até mesmo você que trabalha na área de negócios da sua empresa, ou quer construir um projeto aí para ajudar na produtividade do seu dia a dia, tá? Mas antes, não se esqueça de deixar seu like aí, como sempre. Se gostar do conteúdo, se inscreva no canal para nos apoiar e bora lá comigo. Bom, antes de mostrar aqui na prática como funciona essa técnica de Vibe Code aqui, primeiramente, né, o que é Vibe Code, né? Para que serve? Como é que a gente consegue aplicar isso e tirar vantagem disso no dia a dia, né? Basicamente, Vibe Code, ele é um estilo de desenvolvimento aqui, né? Onde você usa IA para criar aplicações através de prompts, né? Então, você basicamente vai usar alguma IA, onde você vai digitar algum prompt de um objetivo ou de alguma coisa que você quer, e a partir daí ela vai construir para você ou te ajudar a construir. Não necessariamente você precisa que ela construa de ponta a ponta, pode ser feito isso também, mas você também pode usar ela para te auxiliar numa construção de alguma coisa que você queira ali step by step, tá? Aonde você pode aplicar isso, né? Normalmente, Vibe Code, né, essa programação orientada a prompts, você pode usar ela tanto para a construção de protótipos, né? Então, algum protótipo que você quer ali provar um conceito de alguma coisa antes de investir tempo naquilo, construir MVPs dos seus projetos aí, né, dos seus side projects, algum projeto que você está querendo tirar do papel. Utilizar até para pequenos projetos, então, você trabalha numa empresa, ou você tem o seu próprio negócio aí, você quer automatizar alguma coisa, e não necessariamente você quer usar o N8N para isso, você pode, ou até mesmo fazer uma combinação, né, do N8N com uma interface através de Vibe Code. Você pode utilizar isso em pequenos projetos, que não tem uma necessidade de uma escala tão grande, você pode usar isso para te ajudar aí nessas automações, nessa construção mais rápida, tá? Também ajuda bastante na produtividade, principalmente para devs, né, para desenvolvedores aqui, né, através de alguma interface ali de programação, ele pode utilizar isso para aumentar a produtividade e construir ali os seus códigos de maneira mais eficiente, mais rápida. E pessoas de negócio, que é o principal foco aqui, né? Pessoas que não necessariamente conhecem desenvolvimento ou não trabalharam não trabalham e nunca trabalharam com desenvolvimento na vida, têm um conhecimento de negócio bom e querem tirar ideias do papel ou mesmo automatizar processos e colocar eficiência no dia a dia, né? Então isso aqui também é bastante útil para pessoas de negócio, tá bom? Bom, como é que a gente faz para aplicar essa técnica, né? Basicamente você pode usar alguma IDE, se você for dev, né? Então como Visual Code, Cursor, etc. Não vou mostrar isso aqui nesse vídeo, vou fazer outros vídeos mais avançados. Aqui eu vou mostrar um vídeo primeiro introdutório, tá? E como você pode começar com Vibe Code hoje, tá? De maneira mais simples. No caso aqui, eu vou usar duas ferramentas. A primeira vai ser o próprio Claude mesmo, Claude AI da Anthropic. Vou usar a interface dele para criar um jogo simples. E depois eu vou mostrar para vocês o Replit, que é uma outra IDE mais sofisticada. E aí sim, aqui você pode já entrar no nível de desenvolvimento mesmo, se você já for dev. E se você não for, usar ela para coisas mais avançadas, mesmo não sendo um desenvolvedor, tá bom? E não entendendo de código, beleza? Então, começando aqui com o Claude primeiro. Então, vou colocar esse prompt aqui para ele primeiro, que fala o seguinte, ó. É um prompt simples, tá? E nesse caso aqui, quanto melhor o prompt, mais aprofundado, com mais detalhes, melhor para a LLM entender, tá? No caso, eu vou dar um prompt simples para ele, para que ele construa um jogo do Space Invaders, tá? Então é o seguinte, eu vou falar para ele, ó, atue como um engenheiro de software e crie o jogo do Space Invaders. Quero que o jogo tenha as opções de controle de velocidade, nível de dificuldade, pelo menos 3 fases com cenários e dinâmicas diferentes, beleza? Então vamos ver se ele vai conseguir fazer isso aqui. Aqui, só um detalhe, eu poderia falar, use HTML, JavaScript, CSS ou algum framework, caso você seja um dev, para dar mais detalhes para que a LLM construa baseado no que você realmente quer fazer, tá? Aqui, no caso aqui, eu vou dar um prompt simples e vou deixar ele lidar com essas questões de qual biblioteca usar, qual linguagem, como fazer da melhor maneira, tá bom? Então vamos lá. Ó, perceba que ele interpretou aqui meu prompt e ele vai abrir aqui no lado direito um Canva aqui. Esse Canva ele vai começar a mostrar aqui o código-fonte, como ele está criando o jogo, então aqui os detalhes. Veja que tudo é traduzido para código no final do dia, né? Para quem não é dev aí, ou para quem não trabalha com desenvolvimento, isso aqui ele vai basicamente traduzir isso aqui para um jogo que rode no browser, tá? Usando algumas tecnologias aqui como HTML, JavaScript, CSS para deixar o design ali bonitinho e tal. Mas se você não for dev, você não precisa necessariamente entender isso profundamente, tá? Basta saber que isso aqui é o código para fazer rodar. E aí, obviamente, se der algum erro ou você quiser melhorar, você pode continuar
interagindo com a interface aqui via prompts, e a partir daí ela vai interagindo com você, beleza? Se você já é dev, entende do código, melhor ainda, né, para você conseguir desenvolver algo melhor, ou mais personalizado, ou complexo, você pode depois baixar esse código aqui, jogar na sua IDE, para editar ele e ter um ponto inicial já avançado, e não ter que começar um projeto do zero, tá? Então tem essas vantagens aí, tanto para quem é dev quanto para quem não é dev, tá? Ao final disso daqui, ele vai nos carregar aqui na própria interface dele aqui, o jogo, para que a gente consiga testar. Então vamos esperar ele terminar aqui para a gente ver como vai ficar, né? Olha, ele criou aqui o jogo. Aqui ele tá me dando aqui... Deixa eu colocar aqui para ficar melhor. Aqui ele tá me dando aqui, ó, tá vendo? Um briefing aqui do jogo, tá vendo? Funcionalidades, controle de velocidade, 4 opções, afeta toda a dinâmica do jogo, níveis de dificuldade, são 3 níveis, 3 fases, ele colocou, recursos técnicos, gráficos, visuais, temas, controles, blá blá blá, dinâmicas por fase. Cada fase tem velocidade, padrão, então ele me dá aqui, basicamente o que eu pedi, né? De maneira bem simples, né? Então vamos ver aqui como é que tá, ó. Então aqui tá vendo que ele deixou já meio quebrado aqui, né? A gente pode arrumar isso aqui daqui a pouco. Se você for um dev, você pode vir aqui no código, né? Depois, como eu falei, baixar aqui, né? Aqui tem o código, você pode baixar e alterar isso aqui, né? Mas vamos ver pelo menos se está funcionando. Vamos ver aqui. Dá um iniciar o jogo do jeito que está. Daqui, fácil. Aqui tá, as opções tá certinhas, são 3 opções, beleza. Iniciar jogo. Fase 1, reconhecimento. Invasores básicos aproximam-se. Beleza, legal. Aqui eu tenho aqui pontuação, vidas, fase e munição. Beleza, munição aqui está com o símbolo do infinito, então não tem um limite. Continuar. Vamos ver aqui. Opa. Tá bem funcional. Tá destruindo aqui. Vamos ver se quando eu receber uma munição, se eu morro. Vamos ver aqui, vou ficar parado aqui para ver. Pá, beleza, morri. Caiu para 2 vezes lá em cima, a pontuação tá aumentando. Conforme eu vou destruindo aqui os bloquinhos. Legal. Assim, tá bem funcional. Vamos ver se ele passa de fase depois que eu derrubar todos os bloquinhos aqui. Faz tempo que eu não jogo essas coisas aqui. Isso aqui é da época do Atari. Quem é do Atari aí vai lembrar. Legal. Fase 2, batalha especial. Naves mais rápidas e agressivas. A dinâmica do jogo tá bem legal, hein? Realmente tá bem mais rápido aqui. Já dá pra perceber já. Opa, morri. Game over. Eu tava só com uma vida. Pontuação final, 420. Menu principal, jogar novamente. Eu boto no menu principal. Tá vendo que já ficou bem funcional o jogo, né? Arrumar aqui. Vamos ver se ele arruma pra gente aqui, ó. Fazer o seguinte, ó. Ok. O jogo está funcional. Porém, na tela inicial está aparecendo detalhes do jogo, como pontuação, vidas, fase e munição. Gostaria de ter essas informações fossem exibidas apenas na hora do jogo. Então, beleza, ok. O jogo está funcionando, ok. O jogo está funcional, porém, na tela inicial está aparecendo o detalhe do jogo, com pontuação. Bom, beleza, então vamos ver se ele consegue arrumar aqui pra gente. Ele está reescrevendo o código, vamos ver. Perfeito. Agora o root, informações de pontuação, só aparece durante o jogo. Ele colocou aqui, ó, ele já me fala que ele mudou. Então aqui, tá vendo, na parte do CSS lá do código, ele mostra as alterações. Ele mostra também o jogo quando começa na função, beleza. Então ele mostra aqui realmente o que ele alterou. E de fato aqui você pode ver, ele já alterou. Outra coisa legal aqui que também ele mostra as versões, tá? Então, para cada versão que você vai alterando, para cada interação que você faz com ele vai criando uma versão nova, beleza? Vamos ver aqui então. Então, tá legal, normal. Vamos colocar aqui já no comecinho aqui mais rápido para ver. Vamos ver se ele inicia o jogo aqui. Fazia pá. Beleza. Caralho, agora tá rápido pra cacete. Já morri. Ele só tá com uma vida, né? Deixa eu pedir pra ele colocar mais vidas aqui. Deixa eu jogar novamente. Não, ele colocou 3 vidas. Peraí. Mas eu morri logo de cara? Então, peraí, deixa eu morrer de novo, que ele vai... não, sei lá. Acho que tava com algum bug aqui, não sei. Então, aparentemente tá certo. Beleza.
Não, eu morri, ele tá caindo as vidas certinho. Beleza, bom, a gente viu que tá funcional, tá, né? Então, beleza. Então, aqui, eu vou dar um pause aqui, ó. O P também funciona um pause do jogo, beleza? Tá funcionando. Então, assim, você já vê que aqui você consegue fazer bastante coisa, tá? Aqui, esse botão Publish aqui na ponta também, você consegue, se você der Publish aqui, tá vendo? Ó? Você consegue colocar esse jogo online. Quem vai hospedar, obviamente, vai ser a própria cloud. Então, vai ficar com o link da cloud. Quer ver se eu dar um Publish aqui pra vocês verem, ó? Ele vai pegar esse artefato, tá vendo? Ele vai publicar nesse link aqui. Então, se eu copiar esse link aqui e vir aqui no browser e adicionar aqui, ó, outra aba, ele vai abrir o jogo, tá vendo? Então, isso aqui já pode... Isso aqui tá online, tá? Isso aqui tá no próprio... hospedado pela própria cloud, né? E aí você consegue usar aqui normal, tá vendo? Inicia o jogo, ele vai normal aqui e beleza, tá? Então, não tem segredo, beleza? Porém, se você quiser aqui hospedar no seu próprio servidor ou subir isso, você vai ter que pegar esse código e colocar numa VPS da vida, né? Em algum servidor que você consiga hospedar isso online, tá? Beleza? Essa aqui então, é a primeira interação aqui de como você consegue aplicar Vibe Code. Então aqui a gente criou um jogo simples dentro do próprio cloud, da interface do cloud. Ele é um pouco mais limitado em questões de customização, como a gente viu aqui, mas você consegue criar alguma coisa a partir do zero. Então, pode ser um jogo, pode ser um aplicativinho simples ali que você quer fazer no seu dia a dia, enfim, dá para você criar uma interface ali em HTML, depois exportar isso para usar no seu projeto, enfim, você pode criar uma série de coisas aqui usando o cloud, tá? Mas agora, se você quiser personalizar melhor e coisas mais avançadas, você teria que fazer isso numa IDE. Então aqui, a gente tem esse cara aqui que chama Reply-It. Esse cara nada mais é que uma IDE. IDE basicamente é uma interface onde você pode desenvolver códigos, né? Você consegue usar ela para fazer aplicações, tanto web app, né, quanto mobile, etc. Tem várias interfaces aí que o pessoal de desenvolvimento usa, como o Visual Code. No caso aqui de Vibe Code também tem o Cursor, que é um software derivado do Visual Code, tá? Você pode também customizar ele ali para usar IA para desenvolver, beleza? Mas aqui nesse caso, o Reply ele é totalmente online. Ele tem uma camada gratuita aqui que você pode fazer alguns aplicativos, mas se você quiser, de fato, usar ele, vai ter que ter um plano pago, tá? Mas ele te dá uma série de vantagens para desenvolver aqui em relação, por exemplo, ao cloud que a gente viu aqui, né? O cloud é mais limitado, ele me dá, de fato, uma interface de desenvolvimento para que eu faça um aplicativo de ponta a ponta, inclusive hospedar ele, né, com uma URL customizada ou com o meu domínio, etc. Então aqui, eu vou fazer aqui um outro aplicativo. Dessa vez eu vou fazer o jogo, vou fazer um aplicativo de fato, um to-do list aqui de exemplo, tá? Para vocês verem que você pode fazer qualquer coisa literalmente, tá? Então aqui eu vou dar aqui esse prompt para ele, ó. Cria um web app, então vai ser um aplicativo web, né? Vai rodar aqui no browser mesmo, de gerenciamento de tarefas que permita adicionar, remover e marcar como feito as tarefas. Quero também que tenha um histórico das tarefas concluídas e que o app use um design limpo e moderno, beleza? Vou esperar ele criar aqui. Eu ia colocar um detalhe para ele usar alguns frameworks específicos, como quero que você use lá HTML, CSS, JavaScript, etc. Mas, muito provavelmente ele já vai fazer com isso, mas é só para mostrar que eu poderia especificar as tecnologias que eu gostaria que ele usasse, tá? Ó, veja que ele aqui do lado ele já começa a criar aqui um plano de execução, tá vendo? Ele vai criar aqui, ó, vai começar a fazer esse plano, adicionar new tasks, remover, deletar tasks. Ele cria o planinho dele aqui, eu posso dar mais detalhes. E aí, a partir desse planinho, ele vai começar a executar, tá? Aí aqui, ele deu o plano para mim, tá vendo aqui, ó? O plano aqui, tal. E aqui, eu preciso aprovar esse plano, tá? Se eu quiser modificar esse plano, eu posso aprovar esse plano ou não, tá? Então, eu vou dar um aprovar aqui. E aí, ele vai começar a fazer. Tá vendo que ele já começa a mostrar aqui a interface, como ele está criando. E aqui, tá vendo que eu tenho aqui no canto inferior esquerdo, uma área que eu posso interagir com o agente, no caso aqui o do Reply-It, né? Então, uma vez que ele terminar aqui, eu vou conseguir pedir para fazer alterações, assim como eu estava fazendo lá com o Cloud, eu faço aqui na interface dele. Então, ele está aqui, ele está processando daqui, então ele está terminando. Mas, se eu quiser melhorar ou interar sobre isso, exatamente o que eu fiz no Cloud, eu consigo fazer aqui com ele, interagindo com a LLM para alterar alguma coisa, ou se algo não funcionar, eu pedir para ele alterando e a gente interando em cima disso, tá? Então vamos esperar ele terminar aqui para a gente ver se vai funcionar esse nosso to-do list aqui, tá? Bom, então ele terminou aqui, então já deu aqui já um preview do app que eu pedi para ele criar, e aqui ele deu o checklist aqui daquele planinho que ele fez no começo, certo? Então vamos ver se está funcionando aqui. Então aqui eu tenho aqui os botões, já vê que a interface já bem clean, como eu pedi, com design moderno, etc e tal. Vamos ver aqui, task 1, um exemplo aqui, deixa eu dar um enter. Beleza, ó, já criou, vou colocar aqui task
Task 2. Vamos ver se o Enter funciona. Funciona também. Task 3. Beleza, então ele tá criando mensagenzinhas aqui, tarefa criada, nova tarefa adicionada com sucesso. Beleza, tá bem legalzinho. Então aqui total de tarefas 3, 0 concluídas e 3 pendentes, correto. Então, concluídas aqui, ó, não tem nenhuma, perfeito. 0 concluídas aqui em cima também, aqui ele colocou um íconezinho legal, tá, task flow. Então aqui eu vou colocar, vamos finalizar a 2. Finalizei a 2, ó, ele já sumiu daqui. Aqui também aparece o botão deletar aqui, legal. Então aqui eu tenho 2 tarefas ativas, concluídas, uma, que perfeito. Aqui embaixo também ele atualizou e tem 2 pendentes. Então assim, aparentemente tá legal, hein, tá funcionando legal. Legal, então o histórico tá aqui, tá bacana. Então veja que ele já me dá um app completo, funcional de ponta a ponta. Óbvio, se eu quiser evoluir isso aqui, pedir para conectar com um banco de dados, para armazenar isso, para não perder, etc e tal, é óbvio que você dá para ir melhorando esse tipo de coisa, tá? Colocar um sistema de login, etc. Mas veja que eu já tenho um aplicativo funcional aqui, simples e com uma interface bem bonita aqui, né? Bem clean, né? Para utilizar. Então, ele está funcional. Então, veja que isso me dá uma vantagem, mesmo para quem não sabe codar, não sabe desenvolver, né? Muito grande para desenvolver coisas ali do seu dia a dia, pequenos projetos, como eu falei no começo, protótipos, MVPs, tirar o seu projeto do papel, né? O seu microsas, etc e tal. Isso aqui já é uma puta vantagem. Você não precisa contratar um freelancer, né? Para fazer um design, um dev. E se você for dev, você precisa sair do zero e a partir dali você pode interar na sua ideia de preferência ou até usando essas ideias online aqui como Replit, tá? E aqui legal também que ele tá me dando um preview aqui, mas eu posso fazer o deploy disso aqui. Então, se eu fizer o deploy disso aqui, ele vai me dar uma URL, né? E essa URL eu posso depois configurar o meu próprio domínio. O domínio que você tiver, você consegue configurar isso aqui posteriormente, certo? E aqui, tá vendo que aqui eu posso interagir com esse aplicativo. Então aqui, ó, por exemplo, ó, tá vendo aqui embaixo ele tá 2024. Vamos pedir para ele colocar 2025, ver se ele consegue corrigir isso, tá? Então aqui eu falo para ele aqui, ó, altere, pedir para ele alterar a cópia ali, o texto do rodapé. Altere o texto do rodapé para o ano de 2000. Digitei errado aqui, então vou multiplicar para o ano de 2025. Vamos ver se altera aqui. Então aqui perceba que a mecânica é a mesma lá, que eu usei no Cloud, para interagir com o LLM através de prompts, e ele vai alterando. Então aqui ele já me mostra qual arquivo ele está editando, no caso seria esse home.tsx, e ele atualizou. Ó, atualizou já aqui, tá vendo? Então, perfeito, tá vendo? Então, você consegue fazer bastante coisa com isso aqui, deployar, sem ter um conhecimento muito profundo de desenvolvimento, obviamente. Se você tiver, melhor, né? Então, isso aqui serve tanto, como eu falei, para pessoas de negócio, quanto para devs que querem aumentar a sua produtividade e entregar mais, né? Para pessoas que não conhecem desenvolvimento, isso aqui já é um divisor de águas para construir protótipos, pequenos projetos, coisas simples que você quer tirar do papel, e a partir daí, obviamente, se ganhar escala, você precisaria de um dev, não substitui 100% um dev, né? Pelo menos não ainda, né? Atualmente, né? Então, assim, isso aqui te dá uma liberdade, um monte de possibilidades para criar negócios, automações, produtividade no dia a dia, etc, tá? E tá vendo que ele já me deu até uma sugestão para conectar com um banco de dados, como eu falei anteriormente, né? Você pode conectar isso com um banco de dados. Não vou mostrar isso aqui agora, mas perceba que ele te dá essa ferramenta te dá um poder muito maior, tá? Gente, basicamente isso que eu queria falar de Vibe Code. Eu vou começar a fazer mais vídeos sobre isso, então se vocês quiserem mais detalhes, deixem aí nos comentários. Vou fazer vídeos mais avançados, mostrando outras ideias, né? Então, aqui eu estou usando ideias mais simples, né? Como eu falei, mais para iniciante mesmo, mas a ideia é mostrar outras ideias, como o próprio Cursor, o Visual Code, que é uma outra ferramenta de desenvolvimento de software que os desenvolvedores usam, mas usando isso com IA e não de maneira tradicional. Obviamente que você não é dev também poderia usar a mesma mecânica que eu mostrei aqui, com prompts e tal, mas se você gostou do vídeo, deixe seus comentários aí, suas dúvidas, sugestões para os próximos vídeos, o que você gostaria de ver, se você gostaria que eu fizesse um projeto aqui do zero, tirando ele do papel, usando Vibe Coding ou não, enfim. Deixe seu like aí, muito obrigado pela sua presença, até a próxima, valeu, tchau!